Destaque. O destaque do dia é com ele, Benhur Ferreira. E aí, Benhur Ferreira, prende, solta, solta e prende. Bom dia! Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Carmen, nossos amigos aqui do estúdio. Você sabe, Marquinhos, que o tema de hoje é aqueles temas assim que a gente tem que tentar ser muito sereno ao analisar. Claro. Porque a gente comentava aqui no intervalo, né? Nada de vir tantas opiniões no Brasil como um personagem chamado Lula, né? Você pode dizer que no Brasil, 1/3 das pessoas ama o Lula, independente de qualquer, vota no Lula. 1/3 rejeita o Lula, podia até usar o termo odeia o Lula, e tem 1/3 que pode ou apoiar ou rejeitar. Uhum. Então nós temos o principal ator político do Brasil é o Lula, e com essa questão de ser um mito e gerando essas reações. Então, não é fácil. Ontem eu experimentei conversar com pessoas com ideologias distintas, até formar uma opinião média e trazer aqui ao programa. Acho que é o nosso papel nesse momento, né, de disputa, de muita troca de, às vezes até de insultos, de amizades históricas se abalando. Não acho que é para tanto, né, Marquinhos? Claro, um certo tensionamento, acho que faz parte, ainda mais dia de domingo, né? Na ausência do tradicional futebol de domingo, uma discussão, enfim, acho que até faz parte. Claro, algumas pessoas extrapolam, ofendem, né? E o problema do direito é que você tem que tomar muito cuidado, que a gente chama, me perdoa até a citação latina, argumento ad hominem. Ou seja, quando a discussão jurídica é baseada na pessoa, aí já compromete. Você tem que fazer um esforço, distanciamento, para não fazer o argumento baseado na pessoa, porque daí a justiça perde digamos, a sua característica, é o quê? É ser impessoal, é imparcialidade, a justiça tem que operar, o judiciário, independente do que está sendo julgado. Claro que deixa ser uma certa ficção, mas nós temos que acreditar nisso, sob pena da gente comprometer uma instância que é importante na democracia, é o Poder Judiciário. Não, e aí, só lembrando, desculpa, bem, claro, já a população, né, critica muito a política, e olha, estou desacreditado com a política. A gente também tem que tomar esse cuidado de não dizer, olha, estou decepcionado e não acredito mais no judiciário, porque aí, como é que fica o nosso país, as pessoas, né, que necessitam. Em todas as decisões jurídicas, sempre vai haver torcida. Isso é inevitável, Agora, e você tem razão, no limite, a gente às vezes mesmo concordando ou discordando, mas a gente tem que manter a crença que há uma instituição na civilização que nós construímos que resolve os conflitos. Antigamente, o que era a lei do mais forte, a lei do talhão, olho por olho, dente por dente. Nós fomos construindo um Estado moderno, o que se chama, Marquinhos, com perdão até da citação, mas acho que é importante nesse momento, o Estado exerce o chamado monopólio legal da violência, ou seja, quem distribui justiça é o Estado. O Estado moderno tem essa característica. Eu digo isso tudo para introduzir aqui, e eu quero que o ouvinte acompanhe, porque eu vou colocar algumas premissas que é fundamental para a conclusão que eu quero daqui a pouco estar traçando. E quero explicitar da onde que eu parto. Marquinhos, lamentavelmente, a gente está tendo o que a gente chama do quê? Militância na magistratura. Isso é um ponto que nos remete de novo à questão do partido político. Você vê, a gente tem politizado tudo. Que tem um lado positivo, talvez nunca discutiu tanto política como agora. E você vê hoje no cenário brasileiro alguns debates, só a esquerda que fazia, hoje a direita também se apresenta, há candidato de direita, até de extrema direita, candidato. Enfim, isso é importante para a nossa democracia, né? Ter todas as vertentes, as pessoas hoje, antes alguns temas, só alguns segmentos que se tinham legítimos para debater. Hoje todo mundo opina, diverge, isso é importante. Agora, talvez, eu sempre faço menção a isso, a nossa jovem democracia, o nosso judiciário experimentando um poder que nunca teve antes. É um judiciário que tem que lidar com princípios, é um judiciário que é levado a interpretar como já faz o judiciário americano há mais de 200 anos. Nosso judiciário brasileiro está experimentando isso agora. Tem levado a uma certa militância da magistratura. Ou seja, em algum momento a Lava Jato, os juízes, principalmente também os procuradores que fazem parte da Lava Jato, aqui a colar em redes sociais, até na postura, acabaram extrapolando um pouco essa questão das suas funções, quase que torcendo, ou até porque uma estratégia da Lava Jato é contar com a opinião pública. Então vira e mexe, dá entrevista, posta na rede social que está fazendo jejum para fulano de tal ser condenado ou não.
extrapolando um pouco se espera de quem opera, dos operadores jurídicos, né? Que obviamente não são neutros, mas tem que guardar uma certa reserva. Essas manifestações são manifestações próprias da política e da política partidária. Alguns membros do Judiciário, alguns membros do Ministério Público, que não invalidam o trabalho, é importante dizer, né? O que trouxe até aqui para nós é de casos de corrupção, pessoas devolvendo recursos, isso ninguém pode tirar, é um absurdo quem nega esse trabalho feito. Mas no mundo das celebridades, no mundo que todo mundo acaba, às vezes, a vaidade também prevalecendo, e há aqui e acolá uma certa militância. Houve. O que ocorreu nesse final de semana? De certa forma, uma militância do outro lado. Ou seja, o juiz plantonista, o Rogério Favreto, desembargador, ele poderia conceder um habeas corpus? Poderia, em tese poderia. O plantão dele, ele está cumprindo ele tem a sua função estabelecida. Ocorre que a concessão de um habeas corpus tem a ver com a urgência, né? E com a possibilidade, nesse caso, de apresentar um fato novo. Qual foi o fato novo apresentado? Olha, o Lula detido está impedindo dele participar da pré-campanha. Então foi esse o fato novo apresentado. Convenhamos que é muito frágil. Claro. Muito frágil. Agora, o que é importante também pensar é que foi uma estratégia jurídico-política. E é impossível separar. Por quê? Porque se esperou, e aí não tem nenhum problema, pessoal. A defesa tem que fazer isso mesmo. A gente não pode reclamar do que a defesa fez, porque o papel da defesa é libertar quem ela está defendendo. E, na verdade, quando você fala na defesa, dessa vez foram 3 deputados. É que porque o habeas corpus pode qualquer pessoa a favor de terceiros, de exato. si próprio, e foram 3 deputados federais do Partido dos Trabalhadores que entraram que entrou com esse pedido na sexta-feira à noite, após as 19 horas, quando começou o plantão desse desembargador. Mas isso, digamos assim, é uma estratégia de defesa. Claro. Muitas vezes quem está acusando, quem é do outro lado, reclama, mas está jogando dentro das regras do jogo. A defesa entrou com pedido de habeas corpus. O desembargador, ao analisar, considerou que a prisão do presidente Lula seria um empecilho para ele participar da pré-campanha, concedeu o habeas corpus. Ora, esse habeas corpus, a questão da liberdade do Lula, ia durar, tudo indica, no máximo até segunda-feira. Por quê? Caberia um recurso ao STJ. Talvez a solução jurídica mais apropriada seria recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. E isso, no máximo, no domingo da segunda-feira. Ocorre que aí vem também outra questão que é preocupante. Se o desembargador plantonista, a meu ver, ele acabou entrando numa seara que é complicada, que os argumentos não eram tão fortes assim. O juiz Sérgio Moro, ao receber essa decisão e ao dar a entender, ou literalmente, que não ia cumprir, e remeter ao relator do caso, também você pode acusar de ter extrapolado. Porque se ele, Sérgio Moro, recebe isso e encaminha para o relator... E o Sérgio Moro de férias, né? Mas aí não tem possibilidade mesmo de férias, ele está atuando, ele falou que ele foi citado, não tem, isso aí o Supremo já tem decisão sobre isso. A questão foi mais, ele não precisava dizer que ele não ia cumprir a ordem judicial. É muito ruim quando o magistrado... diz que não vai cumprir uma decisão judicial. Ele poderia ter remetido ao relator do caso e ponto. Mas, de novo, uma certa militância. Como houve uma militância do outro lado, digamos assim, o Sérgio Moro também responde com uma certa... Quando eu digo militância, é quando você percebe... E aí eu estou tentando ser bem sereno para não ser deselegante para os magistrados, mas você percebe que a decisão... O ponto de vista jurídico não tem tanto amparo, é mais a ideologia do julgador, que é quase que inevitável, ninguém julga sem sua ideologia. Acontece que o magistrado, ao julgar, ele não retira sua ideologia, só que ele tem que compatibilizar isso com o sistema jurídico, ele tem que dar transparência por que ele está agindo assim para tornar legítima a sua decisão. Enfim, então o Sérgio Moro também acaba, por assim dizer, a meu ver, extrapolando, e o que é mais importante disso tudo, aí vou falar do judiciário para depois falar da política, né? E aí vou usar, e fiz questão de procurar pensadores, juristas que pensam de maneiras diversas, para que você, ouvinte, seja brindado com a reflexão. Não é fla-flu aqui, pessoal, não dá... Ontem mesmo, algumas pessoas me ligaram, quem tem razão, quem não tem. Do ponto de vista jurídico, você tem teses mais fortes, teses mais assim, mas não dá para cravar. O que é importante, veja, essa avaliação que faz o professor da Fundação Getúlio Vargas, Joaquim Falcão, ele diz assim, literalmente, abre aspas,
Quem errou mais, não sei. Mas quem perdeu foi a estabilidade necessária para a democracia. Então, inclusive, foi ele que cunhou essa expressão militância da magistratura. Então, o professor Luciano Anderson de Souza, professor de Direito da USP, ele diz o seguinte: a decisão de Moro de não cumprir a soltura traz insegurança, prejudica a imagem do judiciário e não gera comprometimento com a sentença. Então, você sai desse episódio... Tem um ponto importante, até quando abriu o programa, acho que, se não me engano, foi o Newton que mandou aqui um recado para você: aqui o Brasil é uma palhaçada, tudo. Eu não iria tanto. Porque também você pode pensar o seguinte: as instituições funcionaram, é que elas bateram cabeça. É o chamado conflito positivo de competência. Mas você não pode negar, insisto, o ideal é que a gente não tivesse juiz brigando com juiz. O ideal é que a gente tiver um pouco mais de contenção, pensar que suas decisões podem afetar a credibilidade do judiciário. Mas também você tem que pensar o seguinte: as instituições funcionaram. A defesa fez a sua parte, a defesa procura e tem que procurar mesmo a liberdade, enfim, esse é o papel da defesa. A acusação, o Ministério Público recorreu. O problema é que os magistrados não estão conseguindo se conter, estão tão contaminados e alguns estão imbuídos com a missão. E querendo ou não, tem um pouco essa questão de parece que está cumprindo uma missão que vai além. E, de novo, quando eu comecei a fala, o argumento ad hominem. Talvez o exercício de pensar o seguinte: vamos julgar e vamos tentar pensar que não é o Lula que está sendo julgado. Não sei se isso é possível, porque o Lula agora fala mais política. Isso seria o ideal. Para que, pelo menos, o judiciário, nós que não estamos fazendo, porque não somos magistrados, a gente se permite, as nossas paixões afloram. Não é que o juiz, a juíza não tenham paixões, mas a paixão dele tem que ser controlado, e tem que ser, digamos assim, legitimado na fundamentação. O juiz tem que fundamentar muito bem as suas decisões. Voltemos à parte política. Marquinhos, do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, o Lula perdeu essa batalha, continua preso. Agora, do ponto de vista político, e aí talvez a próxima pesquisa vai comprovar o que eu estou dizendo aqui agora, eu acho que é uma vitória. Por quê? Porque, primeiro, é o seguinte: a gente só conversa sobre os meninos na caverna e sobre o Lula desde ontem. Querendo ou não, a prisão Copa dele... do Mundo acabou rapidinho. Copa do Mundo acabou rapidinho. Querendo ou não, ele está preso há mais de 3 meses. Já não estava, em que pé está liderando as pesquisas, mas já não estava, digamos, no dia a dia. Agora, esse assunto volta, anima a militância, põe para a rua, traz o debate. E você sabe, na política, tudo você não pode ser esquecido. Então, de uma certa forma, coloca ele de novo quando o grande personagem político desse ano é o Lula. Por quê? Porque ele vai disputar a eleição. E dá um novo discurso pro Lula com relação a essa situação. Olha, me liberaram, mas não saí. E aí a própria presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a senadora Gleice Hoffmann, utilizando as redes sociais e questionando. Mas o Brasil tem uma situação curiosa, porque quem lidera a corrida presidencial está preso. Agora, se ele conseguir não disputar a eleição, que eu acho mais difícil disputar a eleição, porque a lei da ficha limpa realmente, mas quem vai decidir também vai ser o judiciário. É isso, quem vai. Então eu acho difícil, mas o judiciário que vai estar decidido. Agora, o fato, parece que a estratégia do PT é o seguinte: o Lula não disputando a eleição, mas livre para fazer campanha. E todo mundo sabe que o Lula é o famoso animal político, e com essa questão do que uma parte da população está convencida que ele está sendo perseguido. Enfim, então acho que o balanço que se faz do ponto de vista político é esse personagem que continua dividindo a opinião dos brasileiros. Um judiciário, por exemplo, já tem gente, inclusive, questionando o chamado quinto constitucional. O que é o quinto constitucional? Rapidamente, Marquinhos. Uma parte dos nossos tribunais, quase todos os tribunais, tem uma participação que não é de magistrado de carreira. Vem ou do Ministério Público ou da advocacia. E é uma escolha que a entidade de classe OAB elabora uma lista sextupla, vai para o judiciário, o tribunal em questão, ele elabora uma lista tríplice e vai para o governador, no caso o TRF, vai para o presidente escolher. Já tem gente, hoje eu estava lendo, defendendo que esse processo dá margem que algumas pessoas que têm acesso à magistratura não se dispõem da sua condição anterior de militante partidário. Já tem gente defendendo concurso. Porque é importante oxigenar os tribunais com visões de quem não é magistrado de carreira. Mas já tem gente dizendo: olha, será que o melhor caminho não é o concurso?
Eu espero, como otimista que eu sou, que desse episódio a gente tire as lições positivas. Primeiro, não acho que o Brasil é uma palhaçada, acho que o Brasil é uma democracia jovem que está batendo cabeça ainda, mas isso não é palhaçada, é divergência. Acho que as instituições funcionam, às vezes, precariamente, e acho que a gente tem que tocar a vida. Agora, o judiciário vai ter que fazer uma autocrítica para que ele, o judiciário, não entre. O que os políticos e os partidos querem? Politizar tudo. Cabe ao judiciário dar um mínimo de estabilidade e pautar suas decisões fundamentando. Como não, Carmen? Rapidamente, Claro. uma observação aqui. Ficou muito claro ontem a questão ideológica desse desembargador. Né? Ele foi filiado ao Partido dos Trabalhadores durante 20 anos. Ele desfiliou-se do PT para justamente assumir esse cargo. Veicularam aí nas redes sociais um selfie dele com o presidente Lula, uma clara manifestação de fã. Né? Ok, mas assim, veio à tona justamente essa questão ideológica muito forte, à luz do dia, né? À luz do dia. E é isso que gerou nas redes sociais uma imediata reação de indignação. E aí veio do outro lado também falando que o Moro é tucano, né? Que o Moro tem a famosa foto do Moro com a Aécio. E aí vem então essa politização e a divisão de um Supremo Tribunal Federal, né, que tem agido aí de uma forma muito dividida mesmo, né, sendo bastante retundante. Então isso tudo deixa muito inseguro. Mas é bom dizer o seguinte: a filiação partidária é um direito da cidadania. Perfeito. E nenhum magistrado, ao se tornar magistrado, pode, digamos assim, continuar afiliado. Então, invocar a filiação anterior de nenhum magistrado, a meu ver, é um argumento que a pessoa foi filiada, não tem nenhum problema. Às vezes a pessoa não é filiada, mas ela tem um comprometimento ideológico que vai além da filiação. Mas foi a atitude dele. O problema, e aí você tem razão, é o seguinte: seja o Moro, seja tem que fundamentar a decisão. Exato. E não pode ser fundamentação frágil, porque quando é frágil, a imagem é isso. Está decidindo não conforme o sistema, está decidindo conforme a sua preferência pessoal. Nesse sentido, você tem razão. Mas, para finalizar, espero que o balanço seja serenidade, as instituições se repensarem, né? E a gente continuar apostando no único caminho que existe, que é o caminho democrático. As instituições até batem cabeça, é o sistema de freio e contrapeso, né? Então é um pouco a gente está experimentando isso na prática, né? E eu espero que a gente aprenda essa lição desse episódio lamentável que a gente teve, o judiciário se expondo da maneira, a meu ver, indevida.